E aí pessoal, de boas, sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Depois de alguns dias sem vídeos de teoria, eu fiz esse episódio com o meu último neurônio que ainda funciona. Espero que gostem. Então vamos começar. Tá. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. E Marioliona fala, não fique se lamentando, temos alguns assuntos a tratar. Então eu estava um pouco tonto, até que minha visão volta ao normal, e eu me via em uma sala onde o Rei Mago estava me esperando, e eu fico um pouco nervoso, e eu falo, irmã Lioa, o que é isso tudo? Talvez eu tenha te batido forte demais. E Marioliona fala, só fecha essa boca. Vamos discutir sobre a nossa luta. Parece que alguém aqui esteve te observando enquanto você estava no exame. E eu falo em meus pensamentos, me observando? Mas por que alguém iria me observar? Bom, pelo menos eu não fiz nada de errado. Então o Rei Mago fala, muito bem, eu mesmo pedi para ela te trazer até aqui, mas não me admira que esteja bastante judiado, afinal você lutou contra Marioliona, uma ótima maga de combate, e eu falo, calma aí, isso é um engano, a minha luta com ela foi só um teste, ou estou errado? E o Julius fala, mas ela estava como examinadora, então não tenho motivos para questionar essa decisão, e eu falo, então o que isso tem a ver com a luta? E Julius fala, tem tudo a ver, não estou aqui para te repreender por lutar diretamente com o capitão, mas sim por algo que você mostrou. Aquilo foi bastante interessante, e eu fico um pouco confuso e eu falo, espera um pouco, eu não sei o que exatamente eu mostrei para despertar o seu interesse. Então Marioliona fala, então vamos ter que fazer você lembrar a força, e Julius fala, Marioliona pegue leve com ele, e ela fala, pode deixar. Então um ataque acontecia em minha direção, um soco coberto de chamas. Porém, eu uso minha anti-magia por instinto, assim bloqueando seu ataque. E o Julius fica com seus olhos brilhando. E ele fala, fascinante. Não esperava que isso seria possível, já que você também tem a magia de gelo. Isso é realmente incrível. E Marioliona fala, não vá se achando por bloquear o meu soco. Eu apenas peguei leve com você porque o Rei Mago pediu. E eu falo, e então, você fez tudo isso, apenas para ver minha anti-magia? E Julius fala, sim, então pode ir, está liberado, e Marioliona me soltava. Então eu olhava para os dois, e em seguida eu saía correndo a toda velocidade. E Marioliona fala, qual o problema dele? E Julius fala, eu esqueci de perguntar uma coisa a ele. Capitão, você poderia trazer ele de volta? E Marioliona dava um suspiro e ela fala, tudo bem. Então ela partia, enquanto que o Julius assinava. Então enquanto isso eu ainda estava correndo, como se minha vida dependesse disso, e falo em meus pensamentos, droga, eu não estava pronto para uma abordagem dessas, eu não entendi quase nada, mas eu sinto que eu não estou seguro com aqueles dois, porque isso tá acontecendo logo agora. Então eu sentia uma presença se aproximando rapidamente, e não demora muito para que eu perceba quem estava atrás de mim, e eu falo, caralho, o que ela quer dessa vez? E ao longe eu escutava a Marioliona falando, não fuja seu inseto, fique parado para que eu possa te pegar, e eu não falo nada e apenas corro com tudo. E Marioliona fala, droga, ele está acelerando, já que é assim, não me culpe com o que vai acontecer. Então ela prepara um ataque, e eu falo em meus pensamentos, caralho, deu ruim demais, ela realmente quer me matar, eu estou numa situação de vida ou morte. Então Marioliona atacava, e tudo era destruído, enquanto eu desviava das explosões, e eu falo, mas que droga, por que ela está tão hostil comigo? Então Marioliona aparecia em minha frente, e ela fala, fim da linha, e eu falo, calma irmã Lioa, eu não fiz nada de errado, mantenha a calma, eu não fiz nada de errado, então não tem por que você querer se vingar. E Marioliona fica irritada, e ela fala, do que você tá falando seu inseto? E eu fico um pouco confuso, e eu falo, ué, se você não quer me matar, por que está me perseguindo? Como se eu fosse um inimigo. E Marioliona fica um pouco pensativa. E eu vendo como ela não estava tão irritada, eu saía de fininho. Então Marioliona fala, boa tentativa, você tentou me enganar, não é mesmo? E eu falo, não foi isso que eu quis, mas rapidamente Marioliona avança.
porém o tempo para, e eu estava parado com o escudo de gelo feito. Porém eu olho em volta e percebo que tudo estava estático, e eu falo, e agora? O que foi que aconteceu? Isso tudo parece um sonho. Então um assobio era escutado de todas as direções, e isso me deixava confuso, e eu fico em guarda, esperando algo aparecer. Porém quando eu olho para o lado, alguém estava lá, e eu falo, quem é? A deixa pra lá. Então a deusa havia aparecido mais uma vez, e ela dava risadas enquanto falava, a sua cara é mesmo impagável. E eu falo, não é uma boa hora pra fazer gracinhas, aquela mulher é perigosa, eu quase fui de base. Então a deusa fala, tá falando dessa capitã, ela estava te perseguindo para te levar de volta ao rei mago. Parece que ele se esqueceu de te fazer mais uma pergunta. E eu falo, sério? Então por que ela estava tão furiosa? Eu achei que ela iria me matar. Então a deusa fala, bem, parecia isso mesmo, mas foi bem divertido de se assistir. Fazia tempo que eu não me divertia tanto, e eu dava um suspiro, e eu falo, então, o que você está fazendo aqui? E a deusa fala, por que você está tão frio comigo? Eu estou aqui para te dar a outra parte do desejo, não se lembra? E eu falo, como é? E a deusa fala, quando você veio para esse mundo eu te dei o direito de ter 3 desejos, mas você me falou para fazer eles para você, então eu forço a minha memória, e eu falo, tá, eu acabei de lembrar, e então, qual foi o terceiro desejo? E a deusa fala, é surpresa. Mas vendo você agora, você não só completou todos os requerimentos para ser o dono desse poder, como também evoluiu a sua absorção de mana. Mas claro, tudo tem um limite, não importa quão forte você seja, não vai ser tão grandioso quanto aos verdadeiros usuários de magia do meu mundo. Mas você já tem muitas peculiaridades, então você será uma bela cobaia, quer dizer, uma bela pessoa para receber esse poder. E eu fico um pouco desconfortável, mas então eu falo, enfim, você quer ver o resultado desse tal poder, quando eu o receber, certo? E a deusa fala, na mosca, você com certeza vai suportar isso, então quer começar agora? E eu dou um suspiro e falo, estou pronto, pode começar. Então a deusa começou a fazer os preparativos, e em seguida tudo escurecia, e eu fico estranhamente feliz já que esse tal poder eu nem sequer sabia o que era, eu apenas estava confiando naquela deusa. Então se passam alguns dias, e a deusa finalmente havia terminado, e ela fala, ufa, isso foi cansativo, não esperava ficar tão cansada ao lidar com isso mais uma vez, e eu tentava falar mas minha voz não saía, e a deusa fala, não tão rápido, você vai ficar aí por um bom tempo, então é melhor não se mexer e até mesmo não falar, e eu apenas fecho meus olhos, enquanto falo em meus pensamentos. Puta que pariu, fudeu muito, é agora que eu vou jogar no Vasco. Então a deusa olha para mim e ela coloca sua mão em minha cabeça, e fala, não se preocupe, você vai ficar bem, apenas tente resistir o quanto puder, quando você despertar já terá o seu refinamento completo. E quando esse dia chegar eu irei vir até você para ver como que foi. Então a deusa sumia. E o tempo volta ao normal, e Marioliona gritava enquanto carregava o seu ataque, porém ela me via no chão, e ela fala, droga, parece que dessa vez eu realmente exagerei. Então Marioliona me pegava em seus braços e me levava de volta. Então enquanto isso na guilda dos touros negros, Yami estava pensando um pouco, e Magna estava passando por perto. Então Yami fala, Magna, você viu o Shin? Ele já devia ter voltado. E Magna fala, eu não sei, capitão, até agora eu não vi ele. Então Yami fala, bem, tanto faz, então, eu vou subir, não quero que me encham o saco, entendeu? Então Yami subia as escadas, e Magna fala, Finral, você por acaso viu o Shin? Já faz um bom tempo que ele não aparece. E Finral fala, da última vez que vimos, a Marioliona o pegou enquanto ele estava se recuperando. Aquilo foi bem assustador, mas eu creio que ele esteja bem. Mais cedo ou mais tarde ele irá voltar. Então Magna fala, tomara que sim. O capitão estava preocupado, e isso é algo muito raro. Então Vanessa fala, é uma pena, ele estava se saindo tão bem. Eu até pensei em dividir minha bebida favorita com ele. Então a porta abria e Asta e Noelle entravam, e Asta fala, aconteceu alguma coisa. Vocês parecem estar um pouco para baixo. E Noelle fala, eu também estou sentindo isso. O que aconteceu? E Magna fala, ainda não temos notícias do Shin. Ele está sumido faz dias. E boa, temos nenhuma notícia de onde ele está. Então Noelle fala, já faz mais de 2 semanas que ele está sumido. A Marioliona disse que iria levar ele, mas não pensei que seria tão demorado assim. Então alguém batia na porta, e em seguida a Júvia entrava, e ela fala, olá, o Shin já voltou?
E Noelle fala, ainda não, e Júvia fala, entendo. Eu não sei muito bem, mas eu estou com um mau pressentimento em relação a isso. Talvez ele esteja em perigo. E Asta fala, não seja boba, aquele cara é muito bom em lidar com esse tipo de situação, tenho certeza que ele está bem. E Noelle fala, é isso mesmo. Quando nós estávamos no exame, ele se comportou como se tudo já estivesse ganho. Ele simplesmente fez tudo parecer muito fácil. Eu confesso que fiquei com inveja de suas habilidades, mas quando ele me ajudou a superar tal situação, eu resolvi o seguir até o fim do exame, e eu presenciei algo que mesmo se eu falasse, vocês não acreditariam. E Asta fala, agora eu fiquei curioso. Vocês se teleportaram antes que eu pudesse lutar contra ele. E Noelle fala, nós fomos os primeiros a passar no exame. Então a Capitã Marioliona fez um teste a mais, e nele o Shin lutou contra a Capitã, e aquilo foi simplesmente incrível. Claro que a Capitã não parecia estar indo com tudo, mas mesmo assim ele lutou por algumas horas. E isso deixou a Capitã bastante surpresa, mas logo em seguida o Shin perdeu a consciência, e Júvia fala, entendo. Então foi por isso que ele ficou tão inquieto quando ela apareceu na guilda, e pensar que ela o pegaria de novo. Mas qual foi o motivo? E Noelle diz, eu não sei, mas ele com certeza está bem. Então enquanto isso, eu estava descansando, até que eu via uma cena muito inesperada, e Marioliona fala, então, você está bem quieto desde aquele dia, você falava muita besteira, mas de repente você decidiu não falar mais nada, e eu continuo sem reação, e Marioliona fala, mas que sem graça, vamos diga alguma coisa seu estúpido. E eu apenas boiava sobre a água, e Marioliona fica se sentindo um pouco culpada, e ela fala, pra falar a verdade, você me lembra muito uma certa pessoa, nós éramos como rivais na minha adolescência, e eu falo em meus pensamentos, por favor não me fale mais nada, pare de me contar essas coisas, e Marioliona continua falando. Então depois de algumas horas de conversa sobre o passado da Marioliona, eu fico com meu estado mental danificado, apesar de não demonstrar. Então Marioliona fala em seus pensamentos, qual o problema dele? Parece que ele teve algum tipo de trauma ou algo assim, seu corpo está totalmente curado, mas parece que ele ainda não se recuperou por completo, talvez seja algo além do físico. Então um estralo bastante alto é ouvido, e eu finalmente levanto, e eu falo, caralho, ser mudo e estar paralisado é uma das piores sensações que se pode ter, puta que pariu. E Marioliona fica confusa, e logo em seguida ela dava um leve sorriso, então eu dava um suspiro de alívio. Então Marioliona fala, parece que você voltou a si, e eu falo, essa terma realmente me ajudou a me recuperar mais rápido, eu agradeço capitã. Então Marioliona fala, não foi nada, eu irei te levar de volta para sua guilda, e eu falo, não precisa, deixa que eu vou só. Porém eu caía novamente, e eu falo, pensando melhor, eu vou querer uma ajudinha aqui. Então Marioliona me carregava, enquanto eu me sentia envergonhado de ser carregado por uma mulher. Então se passava mais alguns dias, até que enfim eu chegava na frente da guilda dos touros negros, e Marioliona fala, Shin, eu notei que o rei mago ficou um pouco abalado com a sua resposta, e eu falo, eu apenas respondi a pergunta dele, e Marioliona fala, mas, o que você disse pra ele? E eu falo, não seja tão curiosa irmã Lioa, uma hora ou outra você vai descobrir. E ela fala, então tá, é melhor você voltar para o seu esquadrão, afinal já faz bastante tempo, e eu andava em direção da guilda, e Marioliona saía. Então eu entrava na guilda, e simplesmente do nada, Asta gritava dizendo, Shin, você finalmente. Porém eu acertei um socão no Asta, que fazia ele voar pra longe. Então Finral, Magna, Luke, Noelle e Vanessa ficavam felizes pela minha volta, e todos fazem uma festa, em comemoração. Então eu falo, que bom estar de volta pessoal. E Noelle fala, fico feliz que você tenha voltado. E Vanessa fala, vamos beber galera, aqui toma isso. E eu falo, que bebida é essa? E Vanessa fala, é uma das minhas prediletas, só beba. E eu bebi aquilo, e eu falo, isso é muito bom. E Vanessa fala, fico feliz que tenha gosta. Porém ela começa a vomitar, e eu dava risadas enquanto que todos estavam felizes. Porém do nada o Ymir chega quebrando uma porta, e ele gritando fala, Shin, aí está você. E eu falo, sim capitão. E Ymir fala, onde caralhos você esteve moleque? E eu falo, capitão, eu fui para um lugar junto da capitã Marioliona, e também do rei mago. Então todos ficam parados, e eu falo, posso prosseguir? E Ymir fala,
desembucha, e eu falo, no exame, eu tive algum traço de uma energia desconhecida, e isso chamou a atenção do Rei Mago, e ele me chamou para ir até lá para que ele pudesse me analisar. Então isso durou um bom tempo, e também eu tive que me recuperar da última luta. Então Yami fala, então, você se recuperou bem? E eu falo, sim, eu estou bem melhor que antes. Então Yami fala, que bom, isso é um alívio, e eu fico feliz, e eu falo em meus pensamentos, até o capitão está feliz por eu ter voltado. Parece que, porém o capitão estava um pouco sério demais para estar feliz, e ele fala, Shen, eu tenho uma missão especial para você, e eu entusiasmado falo, especial. E Yami fala, limpe a guilda inteira. E eu falo, o quê? Isso não tem nada de especial. E Yami fala, eu tô te mandando, agora vá. Então todos começam a rir, e Asta fala em voz alta, bem feito. Você vai ter que limpar até os banheiros. Pobrezinho, porém eu dava outro soco que fazia o Asta voar novamente, e eu falo, tudo bem, eu irei cumprir minha missão. Então eu corria pela guilda, limpando tudo em alta velocidade. Então se passam algumas horas e eu havia terminado, e eu estava exausto, e eu falo, droga, uma festa, e em seguida eu sou obrigado a limpar a guilda inteira. Só podia ser aqui mesmo. Então Gaucher chega do meu lado e ele fala, Shen, por acaso você viu um retrato de uma garotinha? Não, um anjo, não, uma deusa. E eu falo, sim, eu acho que vi, mas ela não é a sua irmã. E Gauche fala, sim, mas eu não posso perder essa foto, obrigado Shen. E ele ia embora. E eu falo, esse daí não bate bem da cabeça. E eu olhava em direção de uma menina de cabelos azuis, e eu chego perto dela, e eu falo, eu nunca te vi aqui antes, por acaso você é nova aqui? E ela fica se tremendo toda, e eu falo, o que aconteceu? E Finral fala, calma aí Shen, ela tem esse problema mesmo. E eu falo, isso é um problema? Ela está se tremendo, e Finral fala, ela fica assim quando está perto de pessoas, e eu falo, mais um esquisito aqui. Então um maluco de cara pálida chega perto e ele começa a falar, porém, era muito baixo e eu não consigo entender nada. E Finral fala, esse é Gordon Agrippa, ele está dizendo que está feliz por você ter voltado. E eu um pouco sem graça falo, tá certo, eu acho que eu ainda não tinha te visto, mas agora eu me lembrei. Então prazer em te conhecer. Então o Gordon dava um sorriso enquanto fala, o prazer é todo meu. E eu saía de fininho, e eu falo, mais outro esquisito, meu Deus, o capitão Yami realmente não sabe como escolher seus membros. Então quando eu me dava conta, eu estava sem camisa esse tempo todo. E Vanessa fala, ei Shinnok, você não vem passar um tempo comigo? E ela vomitava enquanto falava isso, e eu falo, melhor não, eu passo. E então a festa continuava, e eu ficava num lugar, apenas observando todos felizes, e eu falo em meus pensamentos, é bom estar em um lar novamente. Então enquanto isso, o Rei Mago estava pensativo, e ele fala, isso é relativamente interessante, aquele mago dos touros negros tem uma aptidão mágica fora do normal, e além disso ainda possui uma espécie de antimagia, que eu suponho que não seja exatamente a antimagia em si, e sim um poder único que faz com que ele consiga absorver a mana do oponente. Manchas negras no corpo, e muita oscilação entre a sua mana e outra coisa que eu não conheço. Eu queria que ele ficasse aqui um pouco mais para que eu possa estudar aqueles efeitos, mas é melhor deixar para depois, ele ficará mais forte, e aí, eu irei poder fazer algo mais avançado. Então eu sentia um calafrio, e eu falo, parece que alguém está pensando em mim, e Noelle fala, deve ser a Júvia, ela ainda não apareceu desde então. Então, Noelle se lembra de algo importante, então Noelle fala, não pode ser. A Júvia deve ter ido atrás de você Shen. Ele deve ter ido para alguma direção, mas eu não sei para onde ela pode ter ido. Então eu dou um suspiro e falo, só podia ser a Júvia mesmo. Onde será que ela decidiu me procurar? E Noelle fala, eu sei que ela veio por aqui da última vez. Eu e ela saímos para te buscar, e eu falo, vocês estavam me procurando esse tempo todo. E Noelle fica um pouco triste, e eu falo, de agora em diante eu não farei vocês ficarem me procurando à toa. Então vamos achar a Júvia. Então enquanto isso, Júvia estava encurralada por uma maga estranha, e Júvia fala, então você faz parte daquela seita, porém a maga atacava sem a menor hesitação, mas Júvia consegue se defender sem problemas. Então a maga fala, muito bem, você me parece ser perfeita para a minha pesquisa, por que você não vem comigo? E Júvia fala, ir com você?
é melhor não me subestimar sua 4 olhos. Porém aparecem mais membros da seita, e Júvia fala, droga, e pensar que eles estariam todos aqui. Eu preciso levar essa informação para a capitã. Porém Fana atacava com a sua salamandra, e Júvia criava um escudo de água que é efetivo contra fogo. Porém a magia da salamandra estava em um nível muito maior, e Júvia era atingida pelas chamas. Mas Júvia ainda estava de pé, e Fana fala, apenas morra e não nos atrapalhe. E Júvia se sentia cansada de estar se defendendo. Porém Fana ataca novamente, Júvia consegue desviar, porém a maga 4 olhos atacava a Júvia por trás, e nesse momento eu chegava no local, e Júvia me via Enden. Seguida ela desmaiava. Então eu tomo a frente, e eu via um mago muito suspeito, e ele fala, vamos, não precisamos perder tempo com eles. Então um mago espacial usava seu portal, mas antes eu falo bastante irritado, vocês acham que eu deixarei vocês fugir depois disso? Então eu atacava com tudo, e Raya se surpreendeu com minha velocidade, e em seguida eu acerto um soco no Raya e ele simplesmente voava, e Fana fala, morra seu desgraçado, eu te odeio muito, e a salamandra solta eu bafo de chamas, porém eu apenas erguia a mão e seu fogo era absorvido, e eu falo, não deixarei ninguém sair vivo daqui, e Raya fala, ora, temos um herói por aqui, e eu falo, vem pra cima, e assim Raya fazia, e um combate mortal era iniciado, e eu lutava com tudo, enquanto que Raya desviava dos golpes, enquanto eu atacava, porém Raya via Noelle e Asta chegando, e nessa brecha eu acertava mais um soco fazendo o Raya voar novamente, e eu falo, vamos, qual o problema? Não me subestime, seu merda. E Raya fala, esse cara é um problema e tanto, para o bem do plano é melhor eliminar esse cara. Então Raya avança rapidamente enquanto eu entro em guarda e uma troca de golpes acontecia. Então a luta já estava tomando mais proporção, assim chamando a atenção de vários magos da capital. Então alguns capitães eram mandados ir investigar o que estava acontecendo. Então enquanto isso, eu e Asta lutamos contra o Raya e Fana, e Noelle estava com a Júvia, fazendo os primeiros socorros, porém Noelle fala, Shen, Asta, temos que levar a Júvia para a capital o mais rápido possível. E eu falo, droga. E Raya fala, a sua amiga não vai sobreviver. E eu me irrito. Porém Asta atacava com um socão bem na cara do Raya, que faz ele cair no chão. E eu fico um pouco surpreso. Então eu falo, Asta, vamos recuar. Temos que levar a Júvia para a capital. E Asta fala, certo, vamos lá. Então eu olho em volta e via que não havia mais ninguém por lá. E eu pego a Júvia e então Noelle fala, o estado dela é severo, temos que tratar dela logo. E eu falo, droga, se eu fosse mais rápido, aqueles que estavam aqui eram da seita que fizeram aquilo com o capitão Fuegulon. Não achei que eles estivessem tão perto da capital. E Noelle fala, não é possível. E eu falo, conseguimos chegar bem a tempo, graças a vocês. E Asta fala, Shen, e aquela caverna ali, eu sinto que tem algo suspeito por lá. E eu falo, seria melhor ir investigar, mas a prioridade agora é levar a Júvia de volta para ela se recuperar. E Asta e Noelle ficam de acordo, e eu falo, temos que voltar aqui o quanto antes, mas dessa vez com o máximo de apoio que conseguirmos. Então eu, Asta e Noelle voltamos. Tem algum último desejo? Você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco.